eu sou a Alessa, irmã do Alisson. Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. E esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Somar. Bom, pessoal, no vídeo anterior, a Alessa fez um resumo para a gente de todo o módulo 4 da trilha de capacitação, né? A quarta caixinha que fala sobre os dados de cadastro de item em inventário, certo, mana? Certo? Então, vamos conferir hoje um pouco sobre a tela do cadastro do item e entender como isso funciona. Mas antes, se você não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal e dar o like nesse vídeo para ajudar aí no engajamento do canal. Bom, então eu vou compartilhar aqui. Bom, mana, então estamos aqui no SAP Business One, né? Eu acesso aqui módulos, estoque, cadastro do item. Ao acessar a tela do cadastro do item, lembrando do vídeo dica sobre navegação, né? Se eu estou na pesquisa ou se eu estou no modo de Em modo adicionar. adicionar. O cadastro do item do SAP, ele possui praticamente todos os elementos necessários para que a gente use o item, tá? Alguns pontos a gente não vai falar, como questão de lista de preço, algumas características específicas, porque nós teremos isso mais no conteúdo mais para frente, né? Então, de novo, a gente sempre tirando alguns elementos para que a gente não tenha aí o vídeo muito longo. Mas aqui, quando eu começo um cadastro do item, tá? A primeira coisa que tem aqui, que talvez não foi visto lá dentro do início do treinamento do sistema, é a questão das séries de numeração do item. Tá? Eu posso criar dentro da configuração do sistema, aqui ó, em administração, inicialização, numeração de documentos, tá? Para o cadastro do item, eu posso criar uma sequência. Então, a gente pode vir aqui, por exemplo, inserir uma linha. Vamos chamar essa sequência de MS, minha sequência. Tá. O primeiro número vai ser o número 1, tá? E a cadeia, o prefixo vai ser MS. O sufixo, eu não vou colocar nada. E qual é o número de dígitos que eu quero? Ah, eu quero 5 dígitos, eu quero 8. Eu vou pôr 8 para ficar igual o anterior. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer aqui? Ó? Quando eu acessar o cadastro do item e for adicionar um novo, o SAP gera automaticamente para mim a numeração do item. Tá? Então tá aí uma informação adicional para o pessoal que está vendo o vídeo hoje. Dentro aqui do cadastro do item, a gente vai informar a descrição, o nome estrangeiro, tá? E aí você me pergunta, tá, Alisson, mas a descrição e o nome estrangeiro, isso significa que a pessoa vai ter uma descrição para o item e uma descrição de fora? Não, né? Como o SAP é um sistema globalizado, quando a gente já tem o item cadastrado, para todos os campos do cadastro do item, que você tem um texto informado, você tem aqui o globo, tá? Então, ao clicar no globinho, eu posso especificar todas as outras descrições desse item nos outros idiomas padrões do SAP. Então, eu posso falar qual que é no idioma inglês, no japonês, no português Brasil, no turco, entre outros. Então, aqui, novo item. Uma informação importante também aqui em relação ao cadastro, pessoal, são os flags que nós temos aqui na parte da direita, né? Se ele é um item de estoque, se ele é um item de venda, se ele é um item de compra. Isso vai influenciar lá na frente, depois a gente vai falar melhor sobre isso, sobre estoque permanente, né? E sobre o processo de pick and packing na venda ou no processo de compra do item. Né? Então, eu só posso comprar o item e lançar ele numa nota fiscal de entrada se ele estiver marcado como um item de compra. Né? Então, eu posso ter itens que são apenas de estoque. É um item transitório, por exemplo. Eu tenho um produto que eu fabrico ele na minha produção, então eu faço aqui um item, monto com o outro, né? Então, estou fazendo, por exemplo, a roda da bicicleta. Estou montando a roda da bicicleta, mas eu não vendo a roda da bicicleta. Ela só fica no meu estoque e depois ela é montada na bicicleta para vender a bicicleta completa.
Então, eu posso tratar esse item apenas como item de estoque para evitar sujar a base de itens de venda e do pessoal da compra. De compra. Para não ficar vendo esse item no dia a dia, né? E correr o risco de até aplicar ele em algum formulário. Isso, exatamente, tá? E aí aqui, logo aqui abaixo, a gente tem um outro campo que é o tipo de item. Esse tipo de item, ele é bastante importante para algumas outras funcionalidades do SAP, tá? Então, quando eu especifico o item como mão de obra ou como viagens, esse item aqui, que for cadastrado com uma dessas características, ele vai ser diferenciado lá no nosso módulo de serviços. Então, quando eu faço um chamado de serviço, eu posso lançar um documento relacionado a uma viagem, a um atendimento, a uma mão de obra especializada que realizou o serviço dentro daquele cliente, né, através do chamado. Aí o SAP faz um relatório do chamado de serviço e mostra para mim, ó, eu gastei tanto de mão de obra, tanto disso, tanto daquilo. É pouco usual, mas é importante conhecer. Então, pessoal, que tem essa característica. Então, é bem comum a gente nem mexer muito nesse campo, tá? A gente entra aqui e logo aqui embaixo a gente tem o grupo de itens, né? Que aí é o próximo vídeo, a gente vai falar especificamente. Não, desculpa, volta. E logo aqui embaixo a gente tem o grupo de itens. O grupo de item, ele é importante, pessoal, para duas coisas, né, principais. Uma delas está em relação a eu deixar pré-cadastrado algumas das configurações do item no contexto fiscal. Então, eu posso já dizer se esse item é uma matéria-prima, um subproduto, né, se esse grupo faz parte, né, desse tipo de material. Um NCM, eu posso setar um grupo de materiais, que é uma característica que auxilia em outras atividades dentro do sistema. Quais são as posições padrões do depósito, quando eu tenho endereçamento de depósito para o item que pertence a esse grupo. Se esse grupo já tem um grupo de unidade de medida padrão, para eu não ter que toda vez eu preencher todos esses campos quando eu vou cadastrar um item, ao escolher esse grupo de item, o SAP já assume todas essas características para o cadastro, né? Então, ele, além de tudo, ele é um facilitador do cadastro. E juntamente com isso, nós temos a parte da contabilidade. Aqui a gente está vendo a contabilidade padrão, não a contabilidade avançada, né? Então, quando eu uso a contabilidade padrão do B11, né, que é o modo padrão de determinação contábil, eu posso especificar as contas contábeis dentro do grupo do item. Quando eu ativo a contabilização avançada, aí eu vou fazer o relacionamento da regra com o grupo. Aí é outra forma de trabalhar. Isso a gente vai deixar para um vídeo mais para frente, mas é só importante a gente saber que essa aba contabilidade, ela aparece aqui quando a gente está trabalhando com a contabilização standard, né? E não a contabilização avançada. Tá? E aí depois a gente vem para o grupo de unidade de medidas. O grupo de unidade de medidas, nós vamos falar dele com mais detalhes depois, né? Lá no tópico de unidade de medida. Isso, quando a gente for para o próximo vídeo. Mas aqui só para a gente entender mais ou menos como acontece, ó, quando eu seleciono um grupo, tá? Automaticamente o cadastro já sofre algumas modificações. Pode ver que algumas opções apareceram. E aí aqui dentro da aba dados de compra, por exemplo, eu vou especificar qual unidade de medida eu uso para comprar, tá? Qual é a unidade de embalagem que eu estou utilizando no momento da compra. Tudo isso já relacionado com o formato baseado no grupo de unidade de medida. Tá? Então, eu vou selecionar as opções. Quando você não utiliza um grupo de unidade de medida, o SAP deixa todos os campos abertos para informação manual. Então, eu venho aqui e falo, esse item é triquilo e é caixas de 25 quilos. Então, eu registro essa informação manualmente dentro do cadastro do item. Tá? Então, é importante reforçar isso, a gente vai explicar melhor no vídeo sobre o cadastro do item para a gente não alongar muito aqui e deixar isso especificado. Então, aqui nós temos a aba geral, onde teremos algumas informações gerais sobre o item, se ele é administrado por número de série, por número de lote, os dados fiscais relacionados ao item. Na aba do dados de compra, a gente vai ter aqui o fornecedor preferencial,
que nós vimos falar sobre ele lá no vídeo sobre solicitação de mercadoria e oferta, tá? Então, se você não viu, mana, vamos colocar o card aqui para linkar com o vídeo. Aqui na aba dados de vendas, as unidades de medida de vendas e o peso também, né? Aqui na unidade, tanto no processo de compra quanto no processo de venda, a gente pode informar os dados de peso. E é que é legal, ó, que quando eu preencho essas informações aqui, ó, meu comprimento, por exemplo, minha largura, minha altura, o volume calculou automaticamente e o peso deu 5 quilos. Aí eu clico aqui, ó, ele já copiou para cá. Então eu não preciso digitar duas vezes. É porque ele já está flegado lá, que é o item tanto de venda quanto de compra. Isso. Nome da unidade de embalagem. Então aqui eu posso preencher essas informações. Na aba dados de estoque, a gente especifica também a unidade de medida de estoque. Então você vê que nós temos uma unidade de compra, unidade de venda e uma unidade de estoque. Então eu consigo ter uma conversão entre elas. Compro em quilo, estoco em unidade, vendo em caixa. Eu tenho como transitar a informação dessa forma, tá? Então aqui, quais são os depósitos, que a gente vai falar especificamente também no vídeo relacionado a depósito, mas fique claro que o SAP Business One pode trabalhar com vários tipos de depósito, o que simplifica a gestão por parte da empresa, né? E aí isso fortalece aquela questão da movimentação, né? Das transações de inventário. Né? Então eu quero levar de um lugar para o outro, meu material tá no depósito que é apto para venda ou não, então tudo isso a gente deixa aqui especificado. O método de avaliação, se ele é preço médio móvel, padrão ou FIFO. No Brasil a gente trabalha sempre com preço médio móvel, mas há casos em que a gente utiliza o padrão para fazer algumas atividades dentro do sistema, principalmente quando o item não é item de estoque. Não adianta eu querer que ele seja preço médio móvel, porque não tem como ele calcular médio móvel. Então aí a gente trabalha com o custo padrão, tá? Se eu quero administrar os dados de estoque, né, de mínimo e máximo por depósito, planejamento, aí aqui tem uma parte muito interessante, que é uma das que eu mais gosto de falar, sobre cálculo do MRP, né? Se eu uso o MRP para fazer a execução do cálculo de reposição de estoque, qual é o método de suprimento do item, entre outras características que são envolvidas dentro desse processo de cálculo, tá? Os dados de produção, aí dentro da produção standard do B1, né, onde eu digo se o item é baixo por explosão, se ele é baixa manual, né, e qual é o custo de produção desse item. Então, eu posso especificar ou calcular isso através do roll-up de custos, né, que aí também uma outra operação que a gente pode fazer. Igual ao parceiro de negócios, a gente tem aqui todas as características do item. Nas observações, a gente pode descrever aí, tem uma caixa de texto para lançar à vontade, e aqui a gente pode usar, vincular uma imagem do nosso item, né? Essa imagem pode ser usada na impressão dos documentos, no envio de propostas, entre outras coisas, tá? E a aba anexos, igual a todas as outras abas anexos, a gente já falou bastante sobre isso também. Tá? No final, a gente tem essa aba aqui chamada campos de localização, que são campos específicos do SAP para alguns cenários, né, quando se usa a nota fiscal eletrônica aqui dentro do sistema. Tá? Então, basicamente, aí, essa é uma visão geral dos dados de cadastro do item, que daqui a gente vai puxar aí para N outras ocasiões depois. Tá? Parece simples, mas é uma base para outras tantas coisas aí, né? É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Chique. Chique. Tá bem, mano? Corta essa parte.